Fala pessoal, beleza? Acabou o Tour de France e agora a gente tem quinta-feira o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada, que vai acontecer em Imola, na Itália, na região da Emília-Romana, perto da cidade de Bolonha. Imola é uma cidade também onde tem o circuito Enzo e Dino Ferrari, famosíssimo pela Fórmula 1. E o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada, que era para acontecer na Suíça, perto ali da sua sede, da UCI, foi transferido para Imola devido a todo esse processo aí da pandemia do coronavírus. Vamos ver então? Bom, primeiro de tudo, esse campeonato não vai ter Júnior, Sub-23, apenas Elite. Então são 4 dias apenas de campeonato, contra-relógio feminino e masculino e depois a prova de estrada feminina e masculina. Então a primeira prova que vai acontecer no dia 24 é o contra-relógio feminino, que vai ser num circuito, é o mesmo circuito tanto para os homens quanto para as mulheres. É um circuito de 32 quilômetros e saindo do autódromo e voltando para o autódromo. Predominantemente plano, não tem subida. E é um contrarrelógio relativamente curto para os padrões da UCI e masculino. Geralmente os contrarrelógios são de mais de 40 km. Para as mulheres é isso aí mais ou menos que acontece. Mas por meios de logística, tudo resolveram fazer o mesmo circuito para os homens e para as mulheres. Então dia 24, na quinta-feira, é o contrarrelógio feminino e dia 25, na sexta-feira, o contrarrelógio masculino. Depois, as provas de estrada vão acontecer na mesma coisa. Então vai sair do autódromo Enzo e Dino Ferrari e chegar lá. Imola é a cidade que fica o autódromo. Então a prova feminina, que vai acontecer no sábado, dia 26 de setembro, no mesmo circuito, tanto dos homens quanto para as mulheres. Só que a prova feminina tem o circuito de 28,8 km, 5 voltas. Então 144 km para as mulheres. E no masculino, 259,2 km, 9 voltas. O que muda dos mundiais tradicionais? O que muda é o seguinte: geralmente eles saem de um lugar, chegam até um outro, e aí num circuito menor eles ficam dando várias voltas até a chegada. Isso aqui foi feito justamente para tentar isolar o pessoal o máximo possível, tudo relacionado com a pandemia. Mas, mesmo assim, vai ser duro. A prova masculina tem aproximadamente 5.000 metros de acumulado de elevação e a feminina mais ou menos 2.600, 2.700. E temos duas subidas. Vamos falar um pouquinho dessas duas subidas que vão estar no circuito. Uma um pouquinho ali do quilômetro, na parte do sexto quilômetro do circuito, você já tem uma subida que é o Mazzolano. São 2,7 km e a primeira parte dela tem trechos de até 13% de inclinação, ou seja, é uma subida dura. A outra subida, ela vai estar a partir do quilômetro 14,6, começa ela, isso do circuito de 28,8 km. Então, ela vai ter uma parte mais dura ainda, chegando a 14% a inclinação em algumas partes. E a inclinação média é 10,6%. Ou seja, duas subidas duras. A segunda é mais dura que a primeira, porque a segunda ela começa tranquila, tem uma parte bem inclinada e só no finalzinho dá uma aliviada. A primeira não. Ela é dura e vai ficando mais tranquila. Provavelmente essa prova ela vai se definir nessa segunda subida aí. Alguém vai atacar e depois é só descida em uma parte plana, e aí que a gente vai ter a definição desse novo campeão mundial. Vamos então às equipes, quem que vai participar? Então é o seguinte: no campeonato mundial, a definição de quantos atletas por país está relacionada ao ranking da UCI. Então alguns países podem levar uma quantidade maior de atletas, outros menos. No caso do Brasil, nem tem atleta representando, infelizmente. Então algumas nações que são as mais fortes, que geralmente são aquelas onde você vai ter
o vencedor, então são elas quais? Aquelas que podem levar 8 atletas. Bélgica, Itália, França, Colômbia, Holanda, Alemanha, Eslovênia, Austrália, Espanha e Dinamarca. Então essas são as nações que podem levar 8 atletas, certo? Depois a gente tem mais outras nações que podem levar 6. Inglaterra, Noruega, Suíça, Rússia, Áustria, Irlanda, Cazaquistão, Polônia, Equador e Eslováquia. Depois, aí os caras já podem levar menos atletas. 4 atletas e é uma lista enorme, eu não vou ficar falando o nome de todos os países aqui. Mas essas são a quantidade de atletas que podem ser levados. Vamos então ver, porque no site da UCI já tem o que cada nação vai levar, e aí a gente já pode ter uma ideia de quem podem ser os favoritos. Tanto para a prova de contrarrelógio, quanto para a prova de estrada. Então vamos começar, eu vou falar dos principais países, tá? Que podem ser os favoritos. Se eu vou falar de todos, vai ser um vídeo gigante. Então, Austrália, que vai para o contrarrelógio. O atual campeão mundial de contrarrelógio, bicampeão mundial de contrarrelógio, Rohan Dennis, e o Luke Dudbridge. Esses dois caras são muito fortes. A Austrália tem uma tradição muito grande no contrarrelógio. E o destaque, que terminou muito bem agora o Tour de France, né? Richie Porte. Outro cara, isso aí para prova de estrada. E, por exemplo, Luke Dudbridge, ele vai correr a estrada e o contrarrelógio. Rohan Dennis, só o contrarrelógio. Richie Porte e Michael Matthews. Esses dois caras são dois caras que podem surpreender, porque o Michael Matthews é um cara que tem punch, pode passar a subida e ganhar um sprint. E o Richie Porte, vocês viram como ele terminou muito bem o Tour de France. Talvez possa conseguir sair num grupo aí. Acho difícil, posto mais no Michael Matthews. Próximo país que eu vou falar, Bélgica. Todo mundo sabe que a Bélgica é um celeiro de campeões mundiais e muitos caras aí. Então a gente tem cara para correr o contrarrelógio e a prova de estrada. Vamos falar primeiro do contrarrelógio. Simplesmente Victor Campenaerts, que foi já sempre está nas cabeças no contrarrelógio, campeão europeu, recordista da hora. E o outro cara, vocês conhecem muito bem, Wout van Aert. Então esses dois são os representantes da Bélgica na prova de contrarrelógio. E na prova de estrada, o Van Aert vai correr a prova de estrada também. Eu acho que ele é um cara que com certeza está nos cascos. Vamos ver se esse cansaço do Tour de France que ele trabalhou para Jumbo-Visma não vai pesar. Mas é um cara que, do jeito que ele passou as subidas no Tour de France, pode surpreender também na prova de estrada no Campeonato Mundial. E aí tem um monte de caras absurdamente fortes. Tiege Benoot, Oliver Nassen, Jasper Stuyven, além do Greg Van Avermaet, que é o nome dele certo, campeão olímpico. E tem muito cara forte aí na Bélgica. Nunca a gente pode deixar a Bélgica de fora. Sempre eles gostam de controlar a corrida, controlar a prova. E é um time, é o time mais forte, junto com outros dois que eu vou falar mais pra frente. Bom, próximos times, Colômbia. Colômbia vem apenas com Daniel Felipe Martinez para o contrarrelógio. E aí vem com vários caras para a prova de estrada. Então, Esteban Chaves, Sérgio Henao, Sérgio Guita, Miguel Angel Lopes e os dois irmãos Dyer, Nairo Quintana, Rigoberto Urán. Então é um time também muito forte. Mas assim, os caras são muito escaladores e talvez não seja uma prova de perfil só para escalador. Certo? Bom, próximo time que a gente pode falar, Espanha, junto com a Bélgica, é um dos times mais fortes. E a Espanha, a gente tem apenas o Pello Bilbao correndo o contrarrelógio e um time muito grande, muito forte aí para a prova de estrada. O Alejandro Valverde não está se mostrando tão forte, mas a gente nunca pode deixar ele de fora. Vai correr ele, Luiz Leon Sanches, Henrique Mas, Mikel Landa Meana, Gorka Aguirre, Jesus Herrada, Omar Fraile, Emmanuel Erviti, David de la Cruz, Jonathan Castroievo
o Castroevo não vai correr o contrarrelógio. Isso que eu fiquei mais, né? O Pelo Bilbao é o campeão espanhol de contrarrelógio, talvez por causa disso. E essa é a seleção da Espanha. França, capitaneada pelo Julian Alaphilippe, que é um cara que pode... característica dele atacar nessa subida e conseguir ir embora e ganhar o sprint. O Rémi Cavagna vai correr o contrarrelógio, foi campeão francês de contrarrelógio, foi muito bem no último contrarrelógio agora no Tour de France. E outros caras como Thibaut Pinot, Alex Willemoes, Guilherme Martin, Kenny Elissonde, então, Warren Barguil, então todos caras com esse perfil de escalador, mas com punch para correr esse contrarrelógio. Para correr esse campeonato mundial, desculpa. Grã-Bretanha, então a gente tem alguns caras. Quem vai correr o contrarrelógio da Grã-Bretanha, que tem uma tradição muito grande do contrarrelógio? Alex Dowsett, que é um cara que a gente nunca pode deixar de fora. Geraint Thomas. O Geraint Thomas vai correr só o contrarrelógio, talvez porque ele vai correr o Giro de Itália, e o Giro de Itália começa daqui 2 semanas para se preservar. Tá? Uma outra coisa a respeito dessa seleção da Grã-Bretanha, não temos aí o Christopher Froome, e tem um cara que agora subiu para Elite, que é o Thomas Pidcock, que corre ciclocross e está muito bem, muito forte, e é dessa geração nova aí, é um cara muito forte. Seleção da Alemanha, eu fiquei olhando aqui na seleção da Alemanha e fiquei procurando. Cadê o Tony Martin? Ele não vai correr, nem o contrarrelógio. Então, quem vai correr o contrarrelógio para a Alemanha? Nikias Arndt e Jascha Sutterling. Maximilian Schachmann vai correr e o Simon Geschke, que são os caras mais fortes, na minha opinião, para correr a prova de estrada, mas Tony Martin não vai correr o Campeonato Mundial de Contrarrelógio, tetracampeão mundial. Vamos ver por quê. Irlanda, Sam Bennett acabou de ganhar a camisa verde, mas eu acho que dificilmente ele tem alguma chance nessa prova, nesse tipo de terreno. Nicolas Roche, que foi muito bem no Tour de France, caiu, se machucou, mas até cair ele estava muito bem. Vai correr o contrarrelógio e a estrada. E Daniel Martin vai correr só a estrada. Vamos ver o que o Dan Martin pode fazer. Ele estava machucado no Tour, caiu, fraturou o cóccix, correu sentindo aquela dor. Vamos ver. E agora eu falei para vocês que tinham 3 seleções absurdamente fortes. Falei da Bélgica, falei da Espanha e agora a Itália. A Itália que vem com força total. Vai acontecer o campeonato na Itália e todo mundo tentando e ajudando o Vincenzo Nibali. Também 8 atletas e muitos caras fortes. Ó, Eduardo Affini, Andrea Badioli. O Eduardo Affini vai correr o contrarrelógio. Somente o contrarrelógio. E aí? Estrada. Alberto Bettiol, Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Sonny Cobrelli, Nicole Conce, Matteo Fabro, Davide Formolo, Fausto Masnada, Gianni Moscon, Diego Ulissi, Giovanni Visconti e Vincenzo Nibali. Absurdamente forte a Itália. Absurdamente forte a Itália para o campeonato de estrada. E no contrarrelógio também com o Filippo Ganna, que tá muito forte, já fez vários feitos bem interessantes, tanto na estrada, no contrarrelógio, como na pista, mas eu tô querendo ver essa prova de estrada, vai ser muito legal. Itália, Espanha e Bélgica, vai ser uma disputa legal. Próximos, vamos lá, Holanda. Holanda também vem forte, não tão forte como os outros países que eu citei, mas tem Tom Dumoulin, que tá numa forma absurda, vem para correr contrarrelógio e estrada, tá? E aí a gente tem outros caras ali, mas não é uma seleção tão forte como as que eu citei. Mas a gente tem Robert Gesink, a gente tem outros caras bem fortes para ajudar o Tom Dumoulin também. Próxima seleção que a gente vai falar um pouquinho, na verdade não é a seleção, mas um cara que eu acho que se guardou até um pouco demais no Tour de France, que é o George Bennett da Nova Zelândia. A seleção é pequena, são apenas 5 atletas e o George Bennett é o perfil para ele esse tipo de prova. Foi muito bem no Giro de Lombardia, só perdeu para o
Jakob Fuglsang. Aliás, esqueci de falar da Dinamarca, tem o Jakob Fuglsang, que é um cara muito forte, que vem aí junto com o Michael Valgren para essa prova. É o perfil deles, né? Então tem alguns caras ali da Dinamarca. Michael Morkov, o que eu acabei de falar, o Michael Valgren e o Jakob Fuglsang. Esses caras dessa prova, esse mundial é a cara deles e é uma seleção forte também. Depois a seleção da Polônia com o Kwiatkowski, que é o cara que está na melhor forma de todos ali. Vai correr só o campeonato, só a prova de estrada. E o contrarrelógio são o Michael Bojner e o Kamil Gradek. Certo? Portugal, Rui Costa, que já foi campeão mundial, vai correr a prova de estrada. E Rubem Guerreiro. E a prova de contrarrelógio, Ivo e Nelson Oliveira. Sempre o Nelson Oliveira já foi sempre bem aí. Federação Russa, e a gente tem Ilnur Zakarin correndo só o contrarrelógio, isso que eu achei estranho, né? E não tem assim nenhum cara muito que a gente pode destacar. Eslovênia. Bom, Eslovênia, primeiro e segundo lugar no Tour de France, os dois estarão lá. Tanto o Primož Roglič como o Pogačar. Só que os dois vão correr apenas a prova de estrada. Não sei porquê, mas também não é carta fora do baralho. Pogačar, depois do que ele fez ali no contrarrelógio no Tour de France, a gente nunca pode deixar ele de fora como um favorito. Suíça, a gente vai ter o Mark Hirschi, que foi super combatividade no Tour de France. Vai correr, é um cara que pode surpreender, novo, mas muito forte, pode surpreender nessa subida aí. Eslováquia, com os irmãos Juraj e Peter Sagan, mas infelizmente eu acho que ali não tem... O Sagan não tá com força para correr isso aí, vai correr a prova de estrada. Esse tricampeão mundial tem um crédito absurdo. Depois, Estados Unidos, com o Sepp Kuss na prova de estrada, mas acho que também não é o perfil dele, ele é um cara escalador puro e essa prova é mais para um puncher. Então, pessoal, isso aí são os caras que vão correr. Então, alguns caras estão de fora aí, que vocês viram, que a gente nem citou nome, porque quem vai correr são os caras que eu falei. Não tem assim, mas fulano de tal. Não, né? O Van der Poel não vai correr, o próprio Egan Bernal não vai correr, Christopher Froome não vai correr, então o negócio aí está entre essas seleções, Bélgica, Espanha, Itália, falei um pouquinho da Dinamarca também, eu acho que a disputa vai estar aí. Aonde você vai assistir esse campeonato mundial de contrarrelógio? Geralmente o site da UCI, o site deles transmite ao vivo, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir. Então, a partir da quinta-feira já vai passar o contrarrelógio feminino, até domingo a prova, né? Não vai passar na íntegra, viu, pessoal? Isso aí dificilmente passa, então vai passar algumas partes do contrarrelógio e depois, se você entrar na hora que você entrar no canal do YouTube da UCI, você vai ver que vai ter lá e vai ter horário. Vai começar a transmitir tal hora e você vai lá e vai assistir. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Não percam o Campeonato Mundial, muito legal. E o Campeonato Mundial do ano que vem, acabou de ser lançado essa semana, vai ser em Flandres, na Bélgica. Então a gente vai ter Cobbles, acabou, ó. Cobbles. Ano que vem na Bélgica teremos Cobbles, teremos Mur, teremos um monte de paralelepípedos lá no Campeonato Mundial. Tô até vendo de ir lá assistir ao vivo. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Gostou do vídeo? Dá o seu like. Não tá inscrito no canal, inscreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso aí, galera. Até. Abraço.